Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo teológico aqui no meu canal do YouTube. Muito bem, meu nome é Luciano Nobre Frasson, sou formado em teologia, mestre em teologia, tenho livros escritos em teologia, tenho cursos online em teologia e também tenho artigos acadêmicos lançados na área também teológica. Bom, antes de começarmos o estudo de hoje, se vocês pudessem dar uma curtida e inscrever no meu canal, fico muito grato pela compreensão também de vocês, ok? Muito bem. O termo de hoje está relacionado com o estudo do hebraico e do grego. Isso mesmo, hoje nós vamos estudar uma palavra apenas relacionada ao hebraico e também ao grego. São sinônimos essas palavras, mas uma em hebraico, a outra em grego. Muito bem. A palavra que nós vamos estudar no hebraico é curral. E a palavra que nós vamos estudar no grego é eclesia. Muito bem, o que significa curral em hebraico e o que significa eclesia em grego? Curral em hebraico significa assembleia e eclesia em grego significa igreja. Através desse vídeo eu vou mostrar para vocês que a igreja ela surgiu lá no período do povo de Israel durante o período de Moisés, ok? Muitos afirmam, por exemplo, que a igreja surgiu durante Jesus, quando estava junto com os apóstolos. Outros afirmam que a igreja surgiu após a ascensão de Jesus. São teorias, são pontos de vista diferentes. Eu, nesse vídeo, vou defender a visão de que a igreja ela surgiu lá na época do Antigo Testamento, lá na época do povo de Israel, quando eles estavam lá no deserto, junto com Moisés, que era o seu líder, Josué e tudo mais. Toda aquela história que nós já conhecemos do Pentateuco, registrados lá no livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Muito bem, vamos começar. Bom, o termo igreja em grego é eclesia, tá? E essa palavra no original significa assembleia. Muito bem. Esse termo grego eclesia, ela foi a palavra utilizada pelos judeus lá no período do Antigo Testamento e também no período intertestamentário, né, para substituir a palavra hebraica curral. Prestem bem atenção. Quando foi escrito o Antigo Testamento, a sua escrita ela terminou no ano 400 a.C., certo? Através dos profetas Ageu, Zacarias e Malaquias, tá? Então, durante 400 anos, nós não tivemos escritas. Nós não tivemos, ou seja, não tivemos uma continuidade dos escritos do Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele encerrou através dos livros dos profetas menores e o último foi em Malaquias, no ano 400 antes de Cristo. Desde então, não tivemos nenhuma escrita. O Novo Testamento ele só começou a ser escrito no ano 40, mais ou menos, da era cristã, através da carta de Tiago. E depois veio Gálatas, as cartas de Paulo, as cartas pastorais, Hebreus mais para frente, os evangelhos mais para frente ainda, e terminou com o livro de Apocalipse no final do século I. Mas por que eu estou dizendo isso a vocês? Simples. Dentro da minha tese, dentro da tese que eu defendo, eu afirmo aqui mais uma vez que a igreja ela foi criada lá no período do Antigo Testamento, no período em que Moisés era vivo e estava comandando o povo de Israel da fuga do povo do Egito e depois, obviamente, até chegar à terra prometida, Canaã. Eu defendo a tese que ali começou a igreja. E para eu provar isso a vocês, nós temos que entrar dentro da questão do hebraico, através da palavra hebraica curral, e dentro da questão do grego, através da palavra grega eclesia. Palavra hebraica curral, palavra grega eclesia. Muito bem. Então o que acontece? A palavra grega eclesia, ela foi a palavra utilizada pelos judeus durante o período interbíblico, ou seja, 400 anos antes de Cristo, para substituir o termo hebraico curral. Porque até então, até o ano 400 a.C., a palavra usada no Antigo Testamento pelos escritores que foram inspirados pelo Espírito Santo a escrever foi a palavra hebraica curral, tá? Daí para frente, começou a ser utilizada a palavra grega eclesia. Por que eu estou falando isso? Porque a Septuaginta, que foi a Bíblia que traduziu do hebraico para o grego,
e isso ocorreu mais ou menos no ano 300 a.C., ela utilizou a palavra curral em hebraico e substituiu a mesma pela palavra grega eclesia, gerando o mesmo sentido, ou seja, são sinônimos. Porque lá no Novo Testamento, quando é citado o termo grego eclesia, se refere ao hebraico curral, porque a Septuaginta traduziu o termo hebraico curral pelo termo grego eclesia. Muito bem, então a palavra eclesia no grego, foi a palavra utilizada pelos judeus no período interbíblico para substituir o termo hebraico curral. Palavra essa usada em todo o Antigo Testamento na Bíblia hebraica. Bom, isso em evidência nos leva a entendermos de que a igreja relatada lá no período do Novo Testamento é uma assembleia do povo de Deus, que dá prosseguimento ao modelo das assembleias do povo israelita relatado em todo o Antigo Testamento. Por que eu estou afirmando isso? Porque o grego eclesia segue a ideia da palavra hebraica curral, ou seja, uma assembleia curral, igreja eclesia, mas o termo igreja eclesia remata para o termo hebraico curral, no sentido de assembleia, ou seja, união de irmãos para promover, adorar a Deus Todo-Poderoso. Obviamente que o termo eclesia se refere aos cristãos para adorar a Jesus Cristo, porque até então ele era o prometido lá no povo do Antigo Testamento, o tal do Messias. No Antigo Testamento eles usavam o termo hebraico curral, se referindo a quem? Ao Deus Pai, porque o Messias Cristo, ele ainda estava prometido a voltar, a vir para o mundo para evangelizar as nações. Muito bem, continuando o nosso estudo. Isso é algo concreto e absoluto, pelo fato de que a Septuaginta traduziu a expressão hebraica curral para o grego eclesia, que eu comentei com vocês agora. Então, para entendermos essa questão, devemos realizar uma interpretação fiel, da passagem de Mateus, capítulo 16, versículo 18, que diz o seguinte, Mateus, capítulo 16, versículo 18, o que diz ali? Vou ler a passagem bíblica. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. A expressão edificarei a minha igreja, nessa passagem, versículo 18, edificarei a minha igreja, do versículo citado, nos leva à conclusão de que o processo pelo qual Cristo edifica a igreja é apenas uma continuação do modelo estabelecido por Deus lá no Antigo Testamento, no qual Deus chamou o povo de Israel para si mesmo, para ser uma assembleia em adoração diante dele, diante de Deus. Então o que acontece? Edificarei a minha igreja, termo grego aqui, eclesia. Quando Jesus fala isso, o que acontece? Ele está tendo um pensamento já voltado para o termo hebraico curral, que foi a palavra usada no sentido de reunião de irmãos para adorar a Deus. E ali foi traduzido como assembleia, mas a Septuaginta, no ano 300 a.C., ela pegou o termo hebraico curral e traduziu para o grego através dessa palavra aqui, eclesia. E essa passagem aqui do Evangelho de Mateus foi escrito bem depois da Septuaginta. E eles usaram, no caso aqui o apóstolo Mateus, ele usou a palavra eclesia. E muitos outros, o apóstolo Paulo, por exemplo, também utilizou a palavra eclesia. Por quê? Porque ele vai nos localizar uma conjunção junto com o termo hebraico curral, que foi o termo hebraico curral, simbolizando ali, dentro da expressão do hebraico, a palavra assembleia, que é a tradução que foi feita, mas que a Septuaginta traduziu a mesma palavra como igreja, no ano 300 antes da era cristã. E foi usado no Novo Testamento o termo eclesia, que tem ligação, um sinônimo com o termo hebraico curral. Muito bem. Então o que acontece? Essa ideia está em evidência na passagem de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 10, que diz o seguinte: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver. Ou seja, ali já estava tendo, lá em Deuteronômio capítulo 4, versículo 10, está explicando o quê? Que já está tendo a congregação dos irmãos do povo judeu para adorar a Deus. E essa palavra curral, ela vai ser traduzida
né, pela palavra eclesia através da Septuaginta, simbolizando a mesma coisa. E isso é levado ao todo o Novo Testamento, quando as pessoas que escreveram o Novo Testamento, os apóstolos, né, eles vão utilizar o termo eclesia, substituindo o termo hebraico curral. Outra prova bíblica é que nos escritos do Novo Testamento, o povo de Israel no Antigo Testamento é claramente relacionado como sendo a igreja que estava no deserto, conforme é enfatizado na passagem bíblica de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 38, que diz o seguinte: é este Moisés quem esteve na congregação no deserto? Pois conforme essa passagem de Atos 7,38, né, a palavra congregação, olha só, é esse Moisés quem esteve na congregação no deserto? Então a palavra congregação aqui, no grego é eclesia, tá? Que significa igreja, né? E isso nos leva à conclusão de que os termos igreja e congregação apresentam o mesmo significado, conforme Lucas deixa em evidência aqui. Então, o termo congregação ou assembleia e o termo igreja tem a mesma conotação, tem o mesmo significado aqui em Atos capítulo 7, versículo 38. E como eu relatei lá em Deuteronômio capítulo 4, versículo 10, reúne esse povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver. Quando ele fala reúne esse povo, ele está gerando o quê? O mesmo significado de reunião do povo lá do Novo Testamento, que era a igreja. E no caso do Antigo Testamento, que era a congregação ou a assembleia do judeu para adorar a Deus. Então, a Septuaginta, quando ela pega o Antigo Testamento e pega todas as passagens bíblicas que cita a palavra hebraica curral e traduz a mesma pela palavra eclesia, e depois de tantos anos, depois de 300, 400 anos depois, quando começou a ser escrito o Novo Testamento no século I, os autores que escreveram o Novo Testamento, eles vão pegar a palavra grega, eclesia, porque vai ter um vínculo com a Septuaginta, que traduziu o termo hebraico curral por eclesia, e o povo pessoal do Novo Testamento vai continuar usando a palavra eclesia no sentido de igreja, que vai nos rematar até o termo congregação, assembleia, através da palavra hebraica curral, registrado lá em todo o Antigo Testamento também. Muito bem, continuando esse estudo aqui. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Dá para entender, conforme os católicos defendem, que Pedro, ele foi o fundador da igreja. Agora eu pergunto, Pedro foi o fundador da igreja? Como que Pedro foi o fundador da igreja? Primeiro de tudo, a palavra curral e a palavra eclesia são sinônimos. Então Pedro não pode ter fundado a igreja, porque a igreja já começou lá no Antigo Testamento através da congregação das assembleias. E estou provando isso aqui dentro da minha tese, que a palavra curral em hebraico tem vínculo com a palavra eclesia em grego. Então veja bem, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Mateus capítulo 16, versículo 18. Mas não mostra nenhum suporte bíblico para afirmar que Pedro foi o fundador da igreja, e nem que foi o primeiro papa, como os católicos, por exemplo, pelo menos defendem. Então, nessa passagem, o termo esta pedra, na passagem de Mateus capítulo 16, versículo 18, a expressão esta pedra não se refere à pessoa de Pedro, como se fosse a pedra fundamental da igreja, e sim se refere ao próprio Cristo, na qual é afirmado pelo próprio Pedro. O próprio apóstolo Pedro, em uma de suas cartas, lá no Novo Testamento, ele afirma que ele não é a pedra angular, que a pedra angular é Cristo. E eu vou mostrar isso para vocês através da passagem bíblica de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 a 8, que diz o seguinte: de que Cristo é a pedra angular, sendo o mesmo de forma eleita e preciosa. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6, afirma isso. Vou ler de novo. De que Cristo é a pedra angular, de que Cristo é a pedra angular. A expressão é uma expressão afirmativa, é a pedra angular, sendo o mesmo de forma eleita e preciosa. Então, o próprio Pedro está escrevendo do seu próprio punho de que Cristo é a pedra angular. Então, lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18, diz o seguinte: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Mas quem é sobre esta pedra?
sobre essa pedra é Jesus e não Pedro. Edificarei minha igreja. Vai edificar que igreja? Ele não vai fundar a igreja. Ele vai edificar a igreja que já foi fundada lá no Antigo Testamento, através da expressão hebraica curral, que nos remete à tradução da Septuaginta no ano 300 a.C., por eclesia, que nos leva também a todo o Novo Testamento usar o mesmo termo eclesia para entendermos que a Septuaginta traduziu curral hebraico para eclesia em grego. Continuando essa minha tese sobre a fundação da igreja lá no Antigo Testamento, veja bem, isso está em conformidade com o que diz Jesus de si mesmo, ao afirmar que ele mesmo era a tal pedra angular. Olha só, Mateus capítulo 21, versículo 42 a 44 diz o quê? E também Mateus capítulo 21, versículo 45. Vamos lá, eu vou abrir a minha Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 21. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Vou ler para vocês aqui Mateus capítulo 21. Então veja bem, Mateus capítulo 21, eu vou ler do versículo 42 até o versículo 45. 42, 43, 44 e 45. Vou ler. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Tudo o que cai sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito dele que Jesus falava. Dele. Dele quem? Jesus. Que Jesus falava. Não é a respeito de Pedro, a respeito dele, Jesus. Tá? Então o que acontece? Essa passagem aqui está nos provando que a pedra angular é Jesus Cristo, não é Pedro. E conforme eu relatei aqui para vocês, o próprio Pedro escreveu de punho que a pedra angular é Jesus. E eu li aqui para vocês aqui, ó, de que Cristo é a pedra angular, sendo o mesmo de forma eleita e preciosa. 1 Pedro capítulo 2, versículo 6. Eu vou pegar minha Bíblia aqui, ó. 1 Pedro capítulo 2, versículo 6 diz o seguinte. Vamos lá. 1 Pedro capítulo 2, estou procurando aqui na minha Bíblia, tá? 1 Pedro capítulo 2, versículo 6. Olha só o que diz ali, tá? 2,6. Vou ler aqui para vocês. Está escrito na Bíblia, não estou inventando nada. Olha aqui, ó. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Olha só, Pedro falando do próprio Jesus. Pedro não está falando dele, não. Pedro está falando do próprio Jesus Cristo. E o Evangelho de Mateus, que eu acabei de ler aqui para vocês, está falando de Cristo. Não está falando de Jesus, ok? Olha, não está falando de Pedro, está falando de Cristo. Então Pedro ele não foi nem o primeiro Papa, muito menos ele é a pedra angular, e muito menos a igreja se originou durante o período em que Jesus teve os apóstolos. Porque a palavra hebraica, curral, ela leva um sinônimo junto com o termo grego eclesia, que foi traduzido pela Septuaginta e que nos remete aos escritores do Novo Testamento, que usou o termo grego eclesia para substituir aquilo que já foi feito na Septuaginta, o termo hebraico curral. Muito bem, continuando. É confirmado por meio dos sacerdotes e fariseus de que Jesus estava realmente falando dele, mesmo como a verdadeira pedra que serviria para aperfeiçoar a igreja. É o que eu acabei de ler em Mateus capítulo 21, versículo 45. Os próprios judeus disseram, lá no texto que eu li para vocês, que Jesus estava afirmando que ele era a pedra angular, e não Pedro, ok? Muito bem. Lá em Mateus 16, 18, Mateus 21, 42 e 44, e Mateus 21, 25, 1 Pedro e tudo mais, é mais do que evidente que Jesus é a pedra fundamental. Eu li aqui para vocês, tá? E o próprio Pedro afirma que Jesus é a pedra angular. Olha só, eu mostrei para vocês ali no texto da carta de Pedro, ele afirmando que Jesus era a pedra angular.
Então está mais do que evidente que Jesus é a pedra angular, e o próprio Pedro afirma isto, né? Levando em consideração de que Cristo é a pedra angular e de que o termo grego eclesia se relaciona ao termo hebraico curral. E que a Septuaginta, há 300 anos antes de Jesus nascer, obviamente antes da escrita do Novo Testamento, não hesitou em traduzir o termo curral pelo termo grego eclesia. Então o que acontece, pessoal? Resumindo aqui esse vídeo, existem teorias para afirmar, existem teorias sobre a origem da igreja. Uns, como eu, afirmam que a igreja surgiu lá no Antigo Testamento, na época de Moisés. Outros afirmam que a igreja ela surgiu através da era em que Jesus esteve com os apóstolos. E outros ainda afirmam que a igreja surgiu após a ascensão de Cristo, quando os apóstolos do Pentecostes tiveram um poder sobrenatural do Espírito Santo na vida deles e ali surgiu a igreja. Então, eu defendo que a igreja surgiu através do Antigo Testamento por várias razões. Primeira, através da expressão hebraica curral, que é um termo que significa congregação, assembleia, que tem o significado de ajuntamento de povos para adorar a Deus. Obviamente estamos falando do povo judeu. Segundo, nos evangelhos é relatado que Jesus é a pedra angular, ok? É a pedra angular, mas ali fala um texto que eu edificarei, lá no Evangelho de Mateus, que eu edificarei. Não fala que ele vai inaugurar, só fala que ele vai edificar. Inaugurar a igreja é uma coisa, edificar a igreja é algo que já está acontecendo, é algo que já existe. Então Jesus ele vai edificar a igreja, certo? Outra coisa, os apóstolos, no livro de Atos dos Apóstolos, lá no Pentecostes, né? Eles tiveram poder sobrenatural para evangelizar as nações. Ali não está afirmando em nenhum texto que a igreja foi fundada ali naquele momento. Simplesmente está afirmando que eles tiveram poder sobrenatural para evangelizar primeiramente os judeus e depois através de Paulo e Barnabé, aqueles não judeus, os gentios. Então ali não fala em momento algum no Novo Testamento que a igreja foi fundada, e sim que ela foi edificada. Edificada por quê? Porque o termo hebraico curral já mostra que a igreja já existia ali, só que era assembleia, era uma congregação de judeus. E aí o Messias, esperado pelo povo judeu lá no Antigo Testamento, veio, que era Jesus, Deus conosco, Emmanuel, e aí o mesmo, que era o Messias esperado, ele veio para fundar a igreja? Não, ele veio para edificar aquilo que existia a igreja. E Jesus é a pedra angular e não Pedro, portanto o primeiro Papa não foi Pedro. Muito menos Pedro era o líder dos apóstolos, porque ele podia até ser a liderança dos apóstolos, mas não quer dizer que ele era o Papa, porque o líder da igreja na época era Tiago, meio-irmão de Jesus. Tiago era o líder da igreja. Se vocês forem ler Atos dos Apóstolos, capítulo 15, vai ficar bem evidente que o líder da igreja não era Paulo, não era Pedro, não era João, ou não era nenhum dos outros apóstolos. O líder da igreja era Tiago, o meio-irmão de Jesus. Muito bem, mais um vídeo aí, espero que vocês tenham gostado. É um vídeo que eu tive que entrar na exegese do termo hebraico curral e do termo grego eclesia, e tive que citar trechos da Bíblia aqui e tudo mais para chegarmos a essa tese. Lembrando que não é a única tese, existem outras teorias, eu citei aqui no vídeo, mas essa é a teoria que eu defendo, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no meu canal, dá uma curtida aí no vídeo e até o próximo vídeo de teológico aqui no meu canal do YouTube. Um abraço a todos e que Deus nos abençoe. Amém.